Hola, buenos días. Gabriel Peredo, soy estudiante de doctorado en conservación biológica en la UST. Soy de Bolivia. Fui el primer asesor de la Política Nacional de Salud Intercultural allá y actualmente del proyecto de ley de conservación y protección de plantas sagradas, también sus usos y costumbres. Y bueno, eso. Hola, mi nombre es Gloria Baigorrotegui. Yo trabajo en el Instituto de Estudios Avanzados de la USACH con temas comunitarios, colectivos y con temas de ciencia, tecnología y sociedad. Estamos con Mirta y con Yuri ahí conectados por ese lado y recibiendo aquí a Nelma que nos va a presentar sobre su trabajo. Así que muy agradecida también de estar aquí y conocer esta comunidad. Olá, eu sou Nelma Queiroz, eu sou doutoranda, não terminou, doutorado em análise de discursos. Em Brasil, trabalho com mulheres hierbateiras, discurso de mulheres hierbateiras. Depois falarei um pouco mais sobre isso. Graças. Vim de Belém de Pará, em Amazônia. Buenos días, soy el doctor Sandro Bustamante de la Universidad de Chile, Facultad de Medicina, y la verdad es que me he dedicado los últimos 33 años a desarrollar la fitofarmacología en la facultad. Y he tratado de trascender un poco más a otras universidades, pero como muy bien decían al comienzo, las barreras han sido altas y eso ha significado un esfuerzo mayor. Pero estoy agradecido de esta invitación del Colegio Médico porque creo que son las iniciativas correctas para poder establecer vínculos entre distintas organizaciones que tenemos un mismo norte, que es el desarrollo de la fitofarmacología y de las plantas medicinales. Gracias. Hola, yo soy Bastián Caro, químico farmacéutico y ex alumno de Mirta Parada y, y que trabajé en mi tesis con ella acerca de la inclusión de nuevas plantas tóxicas nativas chilenas al listado de plantas tóxicas del Instituto de Salud Pública. Mi nombre es Sebastián Castro, soy ingeniero forestal, doctor en ciencias farmacéuticas y actual investigador postdoctoral de la Universidad de Santiago. Llevo más de 15 años investigando los metabolitos secundarios de la flora nativa y desde ensayos celulares, modelos animales y actualmente en políticas públicas. Hola, soy Natacha González, yo soy nutricionista y bachiller en Ciencias Naturales y Exactas. Me dedico a la atención de usuarios, incluyendo las plantas medicinales, y además soy docente de terapias complementarias en Santo Tomás. Hola a todos, mi nombre es Cristian Cordero, trabajo en el área de farmacognosia en la Universidad Católica, estoy haciendo mi doctorado en la Facultad de Química y Farmacia y estamos montando una plataforma analítica para estudios de compuestos bioactivos en plantas y hongos y en líquenes. Así que estamos acá también representando, tengo una startup que hemos implementado también una plataforma de estudios de metabolitos bioactivos, solamente en I+D, así que invitado aquí por Joaquín. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Consuelo Martínez, yo soy química farmacéutica, ex alumna de la profe Maite, también trabajé mi tesis con ella, trabajamos el quitral, hicimos hartas cositas y actualmente estoy estudiando el diplomado con el profesor Cristian en la Academia Geven, diplomado en aromaterapia científica. Hola, muchas gracias. Por acá Carolina Franco, del Instituto de Salud Pública. Venimos en grupo porque estamos con una gran disposición a trabajar y continuar con este trabajo. Principalmente estoy en la sección de productos cosméticos. Muchas gracias por la invitación.
Buenos días, María Vega, también química farmacéutica del Instituto de Salud Pública. Trabajo en el área de farmacovigilancia, específicamente en información de medicamentos. También es un tema súper interesante que se nos presenta y un gran desafío. Hola, mi nombre es Angélica Ureta, también soy del Instituto de Salud Pública, químico farmacéutico. Hemos trabajado con Mirta haciendo la guía técnica para la regulación de productos fitofármacos. Actualmente yo me desempeño en las labores que es la evaluación de calidad de todos los registros de síntesis química, fitofármacos, en caso de que sean productos que ya cuentan con un registro, que sería acá el registro simplificado. Y eso, estamos también con toda la disposición del mundo para trabajar en conjunto, para que podamos también poder nosotros regular de mejor forma este tipo de medicina. Hola, buen día a todos. Yo aquí como mis colegas soy funcionario del Instituto de Salud Pública, de la Agencia Nacional de Medicamentos. Yo particularmente trabajo en el registro de productos farmacéuticos, también en la evaluación de su calidad. Y aquí estamos todos liderados por Mirta, con toda la disposición de aprender. Hola, buenos días. Mi nombre es Andrés González, de profesión químico farmacéutico y odontólogo, y hoy en día responsable de la investigación clínica, generar evidencia de eficacia y seguridad de fitofármacos, y así en el marco regulatorio aplicado poder demostrar, promocionar, educar al cuerpo médico acerca de cómo funcionan, de su eficacia y seguridad. Así que estoy muy contento de que el doctor Carvajal y nos hayan invitado para poder ser, ojalá, un aporte al avance de esta línea terapéutica ancestral y muy bien aplicada en algunos niveles de salud. Así que muchas gracias por la invitación. Buenos días, mi nombre es Leonardo Salas, soy actualmente estudiante de Química y Farmacia de segundo año y agradezco la oportunidad de poder estar acá. Fitoterapia y las plantas me parece un tema muy interesante, así que espero que vengan muchas instancias más y estar presente también para seguir aprendiendo. Gracias. Hola, mi nombre es Ayen Rey Buchalao y también soy estudiante de la UTEM de segundo año y también agradezco mucho estas instancias porque la fitoterapia es algo que es muy de antes, entonces que se hable actualmente y que se nos enseñe como estudiantes recién empezando me parece fantástico. Así que eso, agradezco, gracias. Hola, mi nombre es Manuel Benavides, también soy alumno de segundo año de Química y Farmacia. Y nada, agradecer la instancia que se nos presenta a alumnos que están recién partiendo de conocer estos temas tan interesantes. Muchas gracias. Hola, soy Valentina Araya, también estudiante de Química y Farmacia. También agradezco mucho la oportunidad de que nos expliquen sobre todo lo que es fitoterapia, porque para más adelante a nosotros, sobre todo como futuros farmacéuticos, nos va a servir. Eso, gracias. Hola, me presento, me llamo Gaspar Yañez, alumno de segundo año de la UTEM. Agradecer primero la oportunidad a la profe Maite y a nuestros compañeros por recibirnos desde la UTEM. También me desempeño como trabajador en farmacias Canop, entonces tengo cierta afinidad con la fitoterapia y siempre son buenas estas instancias para aprender, así que muchas gracias. Hola, buenos días, me llamo Soledad Gutiérrez. Soy médico familiar y trabajo en el Sotero de Río como funcionaria pública. Armamos una unidad de medicina integrativa, entonces cuando habla de las PIC, ¿no es cierto?, es algo que nosotros hacemos en el hospital y lo que hacemos ahí es mezclar medicina convencional con lo mejor de varios sistemas médicos ancestrales. Entonces, dentro de eso está el uso de plantas medicinales, así que nosotros la usamos harto. Gracias. Buenos días, mi nombre es Rosemary Mellado, yo soy químico farmacéutico, trabajo en la Universidad Católica, pero hoy día vengo en representación de la directiva de la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Chile. Agradezco la invitación que nos hizo Mirta, porque
consideramos, y eso hablábamos acá, que y la verdad hay hartos farmacéuticos aquí. Es un área que es importante hoy en día, se trabaja mucho en la atención primaria en general, así que yo creo que es importante tener estos seminarios así que puedan ir entregando con los conocimientos y los detalles que corresponden. Ya que sea un uso popular o tradicional, es importante que tengamos base para todo eso. Así que de parte de la academia y la presidenta que está fuera de Chile, muchas gracias por la invitación. Hola, buenos días. Yo soy Jimena Polanco, directora técnica del laboratorio Jimena Polanco. 38 años que nos dedicamos a fabricar productos homeopáticos y fitoterápicos. Así que tenemos una vasta experiencia, dijéramos, con las plantas medicinales que realmente para reconocer, dijéramos, que las plantas medicinales fueron el primer recurso terapéutico que dispuso el hombre del año no sé cuánto, pues. Entonces, validarlo ahora es muy importante y llegar a la clínica, esta instancia me parece súper interesante y era la necesaria para unir, dijéramos, y que la clínica, los médicos en general, realmente le den el valor que debe tener, que tiene. Muchas gracias por la invitación y una invitación media loca, pero ya estoy aquí. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Marcela Escobar, pertenezco a la Universidad de Valparaíso. En la actualidad me desempeño como jefa de carrera de Química y Farmacia. A muchas colegas aquí ya las conozco hace muchos años y agradezco a Mirta la invitación. En este momento me desempeño también como directora de la Farmacopea Chilena, que fue un proyecto sustentado con recursos de Corfo hace muchos años y en el cual seguimos luchando para la generación de monografías farmacopeicas orientadas principalmente a lo que son nuestras plantas nativas, que ha sido un trabajo bastante duro porque a veces escasean los recursos, pero las manos de nuestros estudiantes han sido un gran apoyo y agradezco obviamente nuevamente la instancia porque creo que es sumamente importante el desarrollo, la investigación en nuestras plantas nativas para asegurar, ¿no es cierto?, como deber de químico farmacéutico, la eficacia, la seguridad y la calidad de estos productos. Bueno, muchas gracias también por la invitación y también por la convocatoria que se ha tenido en esta actividad. Mi nombre es Maite Rodríguez, soy químico farmacéutica, originalmente vine de Cuba, pero ya llevo 21 años acá, así que me considero también chilena. Y he trabajado muchos años en lo que es la parte académica e investigativa de plantas medicinales nativas y en este caso abordando todo lo que es la parte química, farmacológica, de validación, de control de calidad de plantas nativas y con uso medicinal. Actualmente me desempeño como jefa de carrera de Química y Farmacia de la Universidad Tecnológica Metropolitana y también estamos acá en este contexto también en representación de cuadernos botánicos sociales que ustedes seguramente tienen en sus manos y están leyendo por ahí algunos de los trabajos que se publican y siempre con el interés de que se conozca la flora nativa, que se conozca el uso tradicional de la flora nativa y que tenga esto también un impacto a nivel de la salud pública en Chile. Así que muchas gracias. Hola, buenos días. Yo soy Alicia Paredes, soy pediatra, trabajo en un hospital en el sur de Chile, en la 10ª región, en Purranque, que es una ciudad que está entre Osorno y Frutillar, más hacia el campo. De ahí soy parte también de la Mesa de Salud Intercultural, que está integrando la medicina mapuche a la atención del hospital, ¿ya? Lo cual es obligatorio desde el 2024. Así que conozco a las Lahuentuchefe y parte del trabajo con hierbas medicinales desde esa área, pero también soy médico con orientación antroposófica
y tengo un grupo de estudio de trabajo con otros médicos antroposóficos y químicos farmacéuticos antroposóficos que estamos trabajando, estudiando y observando plantas medicinales nativas del sur de Chile y del centro de Chile, para en algún momento poder regularlos y utilizarlos como medicamento antroposófico. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar acá. Bueno, soy Mirta Parada, trabajo en el ISP, veo los aspectos regulatorios de las plantas, pero como las plantas tienen muchas dimensiones, hago muchas más otras cosas. Entre esas, ser editora de Cuadernos Botánicos Sociales, que es un anexo de la revista de Cuadernos Médicos Sociales, que la creamos en época de pandemia, justamente por una inquietud que surgía de parte de los médicos, de cuándo los médicos dejaron de estudiar las plantas, porque las tesis del siglo XIX, fines del siglo XIX, todas las tesis de los médicos para titularse de médico eran de plantas. De hecho, las farmacopeas, como decía Yuri, muchas de las farmacopeas chilenas fueron editadas por médicos, también por farmacéuticos. Y entonces, bueno, eso sería un aspecto. También estoy con Gloria en el grupo de CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, que ve como muchas dimensiones, tanto la ciencia como la sociedad son importantes para tener, no sé, una opinión respecto al tema de plantas medicinales. Y ahora estamos en este comité organizador organizando esto, que tenemos una propuesta aquí, por eso que están los colegas del ISP dispuestos a trabajar. Queremos desarrollar, más que desarrollar, sino que como buscar toda la información que hay en las universidades, que estoy súper consciente de que existe, del estudio de plantas nativas chilenas. Chile es uno de los países que tiene más endemismo. Y por eso tenemos muchas plantas nativas y plantas endémicas, y son poco estudiadas y es importante darle un valor. Entonces, por eso creemos que, bueno, lo vamos a contar en la mesa redonda, pero creemos que es importante recopilar esta información y levantar el uso de plantas nativas chilenas. También participo en el grupo de medicina antroposófica, he ido a las observaciones de plantas, que es una visión distinta, como una visión de Goethe, que mira la planta en otra dimensión, pero también es interesante porque está muy vinculado a la medicina tradicional y a la medicina ancestral. Entonces, yo creo que todo está súper ligado, entonces como que la tendencia era parcializarlo todo, ahora nuestra nueva tendencia es unirlo todo, eso. Tenemos una tercera edición de formularios de fitoterapia. Más detalles les paso después. Hola, buenos días. Yo soy Carolina, estudiante también de segundo año. Primero que nada, gracias por la invitación a nuestra profesora Maite. Y lo otro es que también, gracias por dejarnos estar acá. La fitoterapia de por sí ya es un tema interesante y nos va a ayudar más que nada a nuestra futura formación profesional. Muy buen día a todos y todas. Mi nombre es Andrés Inostroza, soy médico de la Universidad de Concepción, máster en fitoterapia. Actualmente estoy especializándome en medicina familiar y justamente vengo hoy día también en representación del Departamento de Atención Primaria de la Universidad de Chile. Entonces vengo como a aportar la patita, digamos, de la atención primaria y cómo se puede vincular la fitoterapia en el debate. Mi trabajo circula entre la clínica, la docencia y la divulgación, justamente en el área de la fitoterapia, la farmacognosia y áreas afines. Así que muchas gracias por la invitación.
Muy buenos días, mi nombre es Lorena Santibáñez, soy química farmacéutica de profesión, tengo un máster en fitoterapia en la Universidad de Barcelona, trabajo en el ISP junto con Mirta, me sumo a las palabras de todos los colegas también que están presentes del ISP, y en específico yo ahí me desempeño evaluando los registros sanitarios de los medicamentos y dentro de esos medicamentos están los fitoterápicos y homeopáticos y toda la línea categórica de medicinas complementarias. Por lo tanto, estamos súper dispuestos a trabajar porque entendemos que son pocos los colegas, al menos farmacéuticos, probablemente médicos también, que nos interesa este lado de la medicina. Eso. Hola, mi nombre es Vilma Gilbert, químico farmacéutica, gerente comercial del Laboratorio Jimena Polanco. Hola, buenos días. Mi nombre es Angélica González Ríos, farmacéutica de profesión. Y ahora último, pues lo voy a contar a modo de invitación, que estoy certificada como experta en procesos farmacéuticos antroposóficos. Eso ya se puede hacer, es un camino de formación súper bonito, al cual los invito. Y también estoy trabajando con Mirta y con Alicia en la observación de plantas desde esta mirada, ¿ya? Que estén bien. Bueno, como les dije al inicio, hay muchas mentes brillantes acá y también instituciones que están respaldando. Por tanto, los invito luego a seguir formando conexiones. Continuando con esta mirada sobre los saberes tradicionales, los territorios y las memorias culturales vinculadas a las plantas medicinales, ahora queremos dar la bienvenida a la doctora Nelma Queiroz, investigadora vinculada a la Universidad Federal de Pará, en Brasil. Su trabajo se ha enfocado en comprender cómo los conocimientos tradicionales sobreviven y se transmiten dentro de los espacios cotidianos de la Amazonía, especialmente a través de las mujeres que preservan prácticas medicinales populares en mercados y comunidades locales. Su trabajo representa además una importante contribución a las discusiones contemporáneas sobre etnofarmacia y valorización de los conocimientos tradicionales dentro de los debates científicos y académicos actuales. En esta oportunidad nos presentará Mujeres Yerbateras en el mercado de Ver-o-Peso, Belém, Brasil. Con ustedes, la doctora Nelma Queiroz. Olá, buenos dias. Sí, sí. Buenos dias a todos. Eu sou Nelma do Socorro Santana Queiroz. Antes de começar, agradeço de antemano sua paciência e sua compreensão. Eu não hablo muito bem espanhol chileno. Não. Pero me esforçarei para falar despacio, para que vocês entendam o que eu me pesquisa, que hablo sobre minha pesquisa. Já? Bien. Guiados por el tema Mujeres Yerbateras en el mercado Ver-o-Peso en Brasil, proponemos entonces un camino de intercambio. Primero, compartir con usted mi investigación en la Amazonía, una investigación de doctorado con mujeres hierbateras de mercado. Después poderemos hablar un poco más, si houver algunas preguntas, por ejemplo. ¿Ya? Bien. Creo que sea este. No, este. No, este. No, también no. Sí. ¿Ya? ¿No? ¿No? Ah, sí. Acá. Ponto de partida. Un ponto de partida. Bien, eu sou pesquisadora
como hablar, pero pienso que es necesario hablar un poco sobre mi trayectoria. Soy mujer amazonina, investigadora e analista de discurso. Eu não sou de área da saúde, não. Eu sou analista de discurso. Trabalho com palavras, falas de mulheres hierbateiras. Então, minhas raízes teóricas se assentam em los estudos discursivos Foucaultianos, estudos de Michel Foucault. Já? Acá são 2 grupos de pesquisas que faço parte. Primeiro grupo da Amazônia, o REDISPAN, Grupo de Estudos de Discursos e Subjetividades Panamazônicas, da Universidade Federal de Pará. Acá, líder deste grupo é o Dr. Marcos André Dantas da Cunha, em norte de Brasil. Em sul de Brasil, o Laboratório de Estudos de Discurso de Unicentro, LEDUNI. Unicentro em Paraná, é a instituição onde estou cursando doutorado em letras, especificamente em análise de discurso. Então, esses 2 grupos de pesquisa aparecem em minha investigação. Mas acá, em Chile, estou fazendo intercâmbio em universidade, USACH, com orientação de professora Glória Baigorotegui, onde conheci Mirta, que me invitou, muitas graças. Professora Glória, estás me acompanhando por estes meses em Chile. Acá estou trabalhando com mulheres mapuches que também fazem manipulação de ervas. Então, em la Amazônia, temos mulheres hierbateiras, vendedoras e manipuladoras de ervas. Acá, mulheres mapuches que também manipulam ervas. Então, há um estudo comparativo desses 2 grupos de mulheres em minha investigação. Tá? Bem. Então, agora vamos à minha pergunta de investigação. Quem são as mulheres hierbateiras da Amazônia em la atualidade? Em particular, as hierbateiras de Vero-Peso, que ao erigir-se como objetivo do poder soberano, patriarcal e colonial, perturbam e desestabilizam as certezas sobre o corpo e a sexualidade. Isto é importante. Pero, ao mesmo tempo, atraem, seduzem e encantam através de práticas discursivas centradas em las hierbas. A partir daqui, apresento minha investigação. Este é o tema de minha tese, está em fase de conclusão. Este ano terminarei as hierbateiras de Vero-Peso entre o discurso público de la venta de um desejo e os discursos privados de si mesmas, porque hierbateiras vendem hierbas manipuladas, vendem um desejo de cura, por exemplo, pero ao mesmo tempo hierbateiras têm palavras, discursos de si mesmas, discursos privados, que nem sempre são tão privados, são publicizados, discursos de si mesmas. Já? Meu objetivo general é descrever e analisar os discursos de e sobre mulheres hierbateiras de Amazônia a partir de suas declarações
na posição subjetiva de hierbateras, que é um termo específico de análise de discurso. Elas estão em la feira da posição de mulheres hierbateras vendedoras de hierbas. Esta é a posição subjetiva dessas mulheres. Bem, a análise se centra em, primeiro, seus discursos públicos sobre sexualidade, afetividade e autocuidado. Vocês verão que as manipulações de planta, de ervas de Amazônia, nem sempre é somente para enfermidade de corpo, mas há outras finalidades também. Segundo, as subjetividades entrelaçadas em las redes de saber e poder através de narrativas de si. Acá temos, então, na relação de saber-poder, que é própria de análise de discursos com Michel Foucault. Yeah? Vamos para esta. Bem, acá trouxe um pouco sobre os estudos de discursos Foucaultianos em Brasil. Trabalhamos com 3 pontos, chamamos de eixo de estudo de Michel Foucault. Primeiro eixo é baseado no saber, como se converte o discurso em verdade. Discurso de mulheres hierbateras em la feira, como este discurso se converte em verdade. Nem sempre são discursos comprovados cientificamente. Mas na Amazônia, há uma verdade enraizada no discurso de mulheres. Então, neste primeiro eixo, trabalhamos com os arquivos. Arquivos é diferente para nós outros, é análise de discurso. É condição de possibilidade de um discurso, condições de possibilidades de uma fala neste momento e não em outro, nesse lugar e não em outro. Na feira, por exemplo, e não em outro lugar. Em segundo ponto, trabalho com poder. Poder das ervas, poder de discurso, poder de fala de mulheres hierbateiras a respeito de plantas manipuladas. Como modela o poder, os corpos e as condutas? Trabalhamos com dispositivo para análise de discurso, com Michel Foucault. Dispositivo é uma rede heterogênea de discursos, de leis, de instituições, que estão a todo momento em relação de força, uma teia discursiva que está a todo momento entrelaçado por força e resistência. Por um lado, há uma necessidade de mulheres, por exemplo, falar sobre seus conhecimentos. Por outro, a necessidade de pessoas silenciarem mulheres hierbateiras. Então, há uma relação de força que estudamos por meio do dispositivo. Por exemplo, dispositivo de sexualidade. O que se pode e o que não se pode falar sobre isso. Terceiro eixo é o se. Acá, pensamos como governa o sujeito e é governado. Bem, mulheres hierbateiras que manipulam ervas em mercado e vendem ervas em mercado têm um poder sobre o corpo de outro. Há essa relação de governo. O que se pode ser governado? Sim? Depois falarei mais um pouco. E aí há uma estética da existência. Em la Amazônia é muito forte a relação de mulheres e plantas.
a estética da existência. E às vezes não há necessidade de comprovação científica. Mulheres simplesmente usam ervas, manipulam ervas, creem na eficácia de ervas para todos os tipos de finalidades. Então, estes pontos de estudo de discursivo Foucaultiano também dialogam com outros campos teóricos. Por exemplo, a farmácia, por exemplo, a antropologia, por exemplo, estudos decoloniais. Então, há um encontro de estudos, né, em tese. Tudo para responder quem são as mulheres hierbateiras da Amazônia em la atualidade. Yeah? Vamos. Acho que sim. Agora começo a falar especificamente sobre as mulheres amazônicas e suas relações com as ervas. A relação de mulheres amazônicas nem sempre é somente em ambiente afastado da cidade. Por exemplo, é ambiente de periferia, áreas carentes, áreas desfavorecidas dentro da cidade. Então, mulheres cultivam plantas em los pátios e transformam essas plantas em té para consumo. Por exemplo, muito conhecido, boldo, babosa, arnica, não? Veracilina. Então, há um consumo dessas plantas por mulheres carentes dentro da cidade. A outra planta. Lo entendo. Não sei se era para a mesma finalidade, boldo para a questão de estômago, para fígado. Diferente aspecto. Yeah? Pero trabalho com mulheres hierbateiras que vendem ervas. Mulheres hierbateiras que são consideradas bruxas. Escutando, falar em português, o professor falando sobre as bruxas do passado, hoje, todavia encontramos discursos sobre bruxas, ainda em periódicos, em jornais. Hoje ainda se habla sobre bruxas. Este é trecho, como se diz? Na sequência, na palavra de periódico. As bruxas é uma xamana. Sim. Los pajés são xamanes, as hierbateiras praticantes são xamanes. Ademais, as hierbateiras são mulheres que conhecem o valor da terra e difundem o conhecimento que possuem. Estas são mulheres vendedoras de ervas, que manipulam e vendem ervas, diferente da primeira, que não é vendedora, simplesmente manipulam. Estas, sim, manipulam e vendem em mercado. Já? Sim. Bete cheirosinha Não, tchacoló, não coloquei essa aqui, não é a tchacoló. Bete cheirosinha é uma ervateira muito conhecida em Brasil, a mais conhecida, creio, em Brasil, é esta, Bete cheirosinha. Sim?
são mulheres que trabalham em mercado veropeso. Este é mercado veropeso. Sim? E na Amazônia, em Brasil, mercado veropeso é o mercado mais grande, uma feira mais grande, livre, a céu aberto, falamos, feira livre de Latinoamérica. Esta é veropeso. Veropeso é centro da cidade de Belém, de Pará, e na Amazônia. Mire, de outro lado de Veropeso, de outro lado, é selva amazônica. Então, os produtos da selva são trazidos para o mercado e são comercializados. Este comércio não é somente local, são comércios local, comércio para Brasil todo e para também finalidades internacionais. Mercado veropeso. Acá trabalham mulheres yerbateiras. Mercado é dividido em setores. Há muitos setores, muitas feiras dentro da feira maior, que é veropeso. Por exemplo, feira de plantas, feira de frutas, feira de comidas, feira de açaí, creio que açaí, feira de açaí e feira de produtos de origem de plantas de herbateiras. Bem, para cá. Sim. No setor de ervas de veropeso, são 80 postos. 80 postos de trabalho de venda de ervas. 80. São postos em que encontramos um número maior de mulheres, mas também encontramos yerbateiros, pero eu trabalho com mulheres. Sim? Vou apresentar este vídeo. Foi um vídeo curto, feito por periódico O Globo, para apresentar mulheres e herbateiros em COP30, no evento COP30. Sim? Vamos. Não passa. Joaquim. Assim. De Belém do Pará. Aqui nós temos os nossos frutos, os nossos remédios, nossas garrafadas, nossos perfumes, nós temos os banhos, nós temos vai tirar aqui trouxe remédio, nós temos as pomadas, nós temos os comprimidos. E tem os herveiros também, que aqui a banca pai e filho. Eu sou descendente de uma herveira, mãe Coló e mãe Tieta, que é minha avó. Esta atividade ela era da minha avó, passou o conhecimento para a minha mãe, da minha mãe passou para mim, eu já estou passando para filhos e netos. É a 5ª geração. Todos os nossos produtos, todos, tanto como perfumes, como remédios, garrafada, atrativos, todos são manipulados por nós mesmos. Todos são feitos por nós mesmos, às mãos. Olha, aqui a gente tem pro marido brabo, tem a mansa marido brabo, mulherada já sabe. Aquela pessoa indecisa tem um chora nos teus pés. Com aquele amigo lá que só arruma mulher lisa, tem, olha, chama mulher rica. E olha que eu criei o banho da COP30. COP30. Aqui tem chama, tem dinheiro em penca, tem folha da fortuna, folha da felicidade. Tudo que combina com a COP para dar tudo certo entre as nossas reuniões que nós temos com o povão que vem de fora. Novidade da COP está sendo nosso chama gringo. Aí é só que as meninas já fazem um pacote, chama gringo, afasta homem liso,
e afasta homem casado. Isso é pro povo paraense, para trazer os gregos, porque os gregos têm que vir com dinheiro, né, claro, né? Os dólares, puxar um pouquinho, para ajudar os paraenses também. Aí tem aqui o Afastazar, tem um Levanta que tá morto, tem um perfume do Pega Viado. Aqui é gosto pra tudo, pega ele, pega ela. O carro-chefe daqui da barraca que eu mais vendo é esse aqui. Atrativo do amor. Por que atrativo do amor? Porque ele é preparado com um carrapatinho, agarradinho, chega-te a mim, chora nos teus pés, pega, não te larga, faz querer que não te quer. Vai buscar quem tá longe, queira ou não queira, eles vão ter que me querer, ou te querer, quem sabe, né? É só escrever o nome do amado ou da amada, coloca aqui dentro, usa-se que nem um perfume, que eles vêm todos babando. Umas coisas que quero esclarecer, por exemplo, banho. Banho não é como banho em Chile, banho. Banho para yerbatera era um macerado em botella que serve para lavar corpo. Isto é banho. Banho. Diferente de garrafada. Garrafada, apresentarei depois também, garrafada é enmacerada em botella também. Pero há uma diferença. Garrafada é para beber, tomar, para curar doenças, e banhos é para lavar corpo. Sim? Tá? Outra coisa, trabalho com tabu linguístico também, em análise de discurso. Há o que se pode falar e há o que se não pode falar. Por exemplo, um vídeo como este, ele falou, a essência para chamar namorado rico com dinheiro, afastar homem casado. Casado? Sim, afastar. Pero há outros produtos com especificação muito evidente, com palavras voltadas para a sexualidade, muito que não se pode falar em vídeo. Pero as pessoas compram, são manipuladas e as pessoas comercializam. Isso é, todos os dias se comercializam produtos para estas finalidades. Já? Bien. Oi. Acá. O discurso de mulheres yerbateras, penso que a promoção enfatizada dos benefícios sugere que mais além da planta em si são as palavras. As palavras e o discurso de las yerbateiras, os que dão valor, isto que dão valor ao produto, sendo indispensáveis para satisfazer as necessidades dos clientes. Elas trasladam ao espaço público da feira um discurso próprio da esfera privada, da intimidade das pessoas. Produzindo verdades, são verdades sobre enfermidades de corpo, sobre espiritualidade, sobre afeições e, sobretudo, sobre a sexualidade. Tá? Este são postos de las yerbateiras em mercado. Sim? Esta bete cheirosinha, a mais famosa de las yerbateiras. Estes são garrafadas para beber. As garrafadas podem conter até 40 tipos de ervas. 40 tipos. As yerbateiras produzem em um recipiente grande, como se chama? Bacia? Sim? Vasija e separam em las garrafas, las botellas.
as botellas. Estas são as garrafas. Elas são pessoas, por exemplo, Beth Cheirosinha, pessoas famosas que aparecem em programas televisivos. Programa televisivo TV Brasil, programa nacional, e apresentam seus produtos. São pessoas, o ofício de mulheres hierbateiras foi considerado também como patrimônio cultural da cidade de Belém. São patrimônio. Quem questiona? Quem vai questionar o ofício? É cultural também. Sim? Erramos. Alguns produtos produzidos por hierbateiras. Elas produzem produtos para curar enfermidade do corpo, para espiritualidade, mas também há produção de perfumes. Perfumes, essências cheirosas. Como se diz? Olorosa. Perfume. Olorosa? Olorosa. Aromática. E isso é muito comercializado, é famoso em Brasil, o perfume produzido por las hierbateiras. Quando trabalho com discursos sobre a sexualidade e perfumes produzidos por estas mulheres hierbateiras, perceba, estes são perfumes de ervas manipuladas. Ervas manipuladas. E os rótulos são criativos. São criativos. Por exemplo, perfume Dama da Noite. Carapatinho, carapata. Descobri acá que há perfume de carapata em Chile. Estou escrevendo sobre isso. Há carapatinho e na Amazônia, em Chile, é garapata. Garapata. Para deixar guapo, amansar guapo. Não é? Acá em Chile, amansa guapo. Em Brasil, amansa, deixar nóbio tranquilo, calmo. Tranquilo, calmo. Então, neste estudo, estou fazendo uma comparação também. Acá em Chile, há garapata. Pega e não me larga. Como se disse, segura. Chega até mim, não me deixa. Segura-te, não me deixa. Quebra em vida. União de la pareja? Sim? De casal. Atrativo del amor. A partir de ervas. Quem comprovou cientificamente que isto funciona? Pero em la Amazônia e cultura de Amazônia, não há necessidade de comprovação científica, porque as pessoas hablam tanto. É o discurso. É um discurso enraizado de algo que funciona. Mas essas mulheres são perseguidas também. São silenciadas. Sim? Bem. Não. Acá. Basta. Bem, a rede de discurso sobre perfumaria de mulheres hierbateiras, a rede de discurso nos faz alcançar a indústria. Essa indústria, e acá trabalho com acontecimento discursivo, chamo de acontecimento discursivo, de discurso, o que se passou.
entre Yerbatera de Ver-o-Peso e Natura Brasil. Sim, Natura Brasil, em 2006, a partir de 2006, instalou fábrica de Natura e na Amazônia, região metropolitana de Belém. Acá é fábrica de Natura. Pero há um processo judicial desde 2006 entre Yerbatera de Ver-o-Peso e Natura. Yerbatera de Ver-o-Peso acusa a Natura Brasil de apropriação de conhecimento tradicional. Se apropriou de conhecimento das yerbateiras. É um processo judicial extenso, pero estou resumindo em algumas palavras. A Natura Brasil começou uma investigação com yerbateiras sobre como produziam os perfumes, como elas faziam produção. O que se pensava que era apenas para conhecer. Depois, Natura foi acusada de se apropriar do saber de yerbatera e produzir a linha Ecos. Linha Ecos. Linha Ecos. Isto é um acontecimento discursivo muito importante, porque o processo judicial foi o primeiro no Brasil a pensar a repatriação de lucros por uma empresa e um grupo de conhecimento de pessoas que têm um conhecimento tradicional. Já? Então, o primeiro momento, primeira instabilidade na Amazônia para pensar biopirataria, apropriação desses saberes. A Justiça do Brasil, o Ministério Público, a Ordem de Advogados do Brasil entraram nesse processo e deram o ganho, não sei como se chama aqui, ganho de causa, ganho para as yerbateiras. E Natura foi obrigada a repartir parte de lucros com elas, com a Associação Veras Ervas, Associação de Mulheres Yerbateiras de Ver-o-Peso, Veras Ervas. Pero Natura entrou com recurso e parou de passar este dinheiro, esta verba. E Justiça decretou segredo judicial. Como se diz acá? Segredo judicial. Bem, eu trabalho com discurso, com perigo de proliferação de discurso. Trabalho também com segredo, o que não se pode dizer. Por que não se pode dizer? Por que não se pode falar sobre isso? Mulheres yerbateiras não poderiam falar sobre processo. Em Ver-o-Peso não se falava sobre processo judicial. Apenas em COP30 conseguiram fazer uma quebra de segredo judicial. E quando mulheres yerbateiras confrontaram a empresa Natura que estava aparecendo na COP30. Então, este é apenas um acontecimento discursivo que trabalho em minhas teses. Bem, creio que meu tempo... Como está meu tempo? Para encerrar, então, esta dinâmica revela o discurso como instrumento de contraconduta. Mulheres yerbateiras são mulheres que agem como contraconduta. A desobediência dessas mulheres, que são infames, que têm fama, algumas têm fama, outras não. A desobediência dessas mulheres infames sacude as estruturas de saber e do poder, não só em confrontações legais,
como o processo judicial, em los meios de comunicação também, sino sobretudo em espaço como o mercado europeu, onde a identidade e a subjetividade se constrói coletivamente, definindo a quem se permite a la entrada em la ordem de discurso sobre a curação do corpo, a sanação espiritual e o desejo e sexualidade. É isto. Graças. Muchas gracias, Nelma. Bueno, yo hace un par de meses pude conocer el mercado de Veropeso y es tal cual demuestra. Incluso una de las mujeres que estaba en el video me vendió un perfume. Sí. Son bien convincentes. No, la verdad es que no recuerdo cuál compré porque yo me acerqué a conversar. Siempre cuando estuve en el sur y también hablaba con las mujeres mapuches, siempre me gustó eso de aprender. Y no recuerdo cuál me vendió, pero a los 2 meses me casé. Así que yo creo que era unión de casado. Yo creo que ese fue. No me acuerdo porque lo dejé allá. Así que allá hay bastante turismo asociado a esto también. Muchas personas recorriendo y también muchas personas locales comprando sus productos. En realidad se ve bastante movimiento en ese sector del mercado. Bueno, ahora vamos a seguir con el diálogo entre Wagner y también entre Nelma. Y este va a ser el momento en que vamos a poder hacerles algunas preguntas. ¿Okay? Usted lo dirige, yo vamos a poner una sillita ahí. Vamos a poner una sillita acá adelante para el doctor y Nelma. Y podemos hacer preguntas y para que ellos nos contesten. ¿Sí? ¿Está programado? ¿Nelma? ¿Y tú también? No, pues. ¿Tú vas a estar como moderadora, no? Sí, pero... ¿Y me siento también? Ah, ya. Otra sillita, por favor. Sí. Ah, ya. ¿Yo siento en el medio? Ya. Bueno, entonces la idea ahora es que hagamos un diálogo en torno a las dos visiones, a las perspectivas de Nelma y de Wagner. Y yo voy a empezar con una preguntita que a propósito de esto de lo que pasó con Natura. Quería ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál sería la mejor forma de llegar al uso tradicional, al conocimiento tradicional, no explotando el conocimiento, pero sí utilizándolo con una buena causa que sería poder hacer medicamentos, poder sanar a la población? Eso. ¿Se entiende la pregunta? ¿Ah? No, ¿cuál sería la forma, o sea, considerando lo que pasó con Natura, que el conocimiento, usaron el conocimiento de ella y no les devolvieron nada, y cuál sería una forma más adecuada para llegar al conocimiento ancestral que pudiera ser como útil para todos? Eso. Sí, Brasil en 2015 bajó una ley sobre la biodiversidad, la 13.123 de 2015. En esa ley, al final, dice que el acceso al conocimiento tradicional asociado à biodiversidade deve generar
beneficios a las comunidades que compartieron este conocimiento. Pero no decía cómo. La regulación de la ley previó un fondo que todavía no resuelve la situación. Porque el fondo recibe la compensación, llamado de beneficio, pero la comunidad misma que pasó la información no se beneficia directamente. Hay que propor un proyecto y ahí sí lo recibe. Pero una comunidad de acá do río, da margem do río, tiene o mesmo conhecimento que de allá. Entonces, una es beneficiada y la otra no. ¿Por qué? Porque así. No puede. Por eso se criou o fundo. Então, se uno de acá diz que planta X é boa para isso, a de allá também pode se beneficiar, contanto que faça um projeto e que o projeto seja aprovado e financiado pelo fundo. Pero a outra comunidade não, que tem o mesmo conhecimento. Então, não há uma repartição de benefícios de forma homogênea. E se coloca dentro da perspectiva da competência. Quem chega primeiro com o melhor projeto, leva. E Natura não é a primeira vez que faz isso. Natura não é a primeira vez, não é a única vez. Porque em outro sítio, quando eu participo do Conselho de Gestão de uma reserva de extração, de cangrejo. Isso. Mestre Lucindo, em Marapanim. Duas unidades de conservação foram buscadas por Natura para acessar conhecimento e biodiversidade associada. E em duas delas, logrou êxito, sacou raízes, cascas e em outra, na comunidade, na municipalidade de Marapanim, onde eu vivo na parte do ano, usou uma tecnologia muito avançada de Headspace. Conhecem Headspace? Captação de moléculas no aire com um aspirador. E passa, é analisada a composição se é elucidada sem coletar material vegetal. E isso foi um perfume muito oloroso, muito bom, mas que não produziu benefícios à comunidade. O benefício foi uma casa para como 75 mil reais para instalar uma associação de usuários de la coisa, de la quita, não sei lá, né? E eu alertei as pessoas, esse não é justo, 75 mil não é justo, porque vão oferir muito mais lucro com essa informação. E Natura dijo, não acessamos, não tocamos em uma pétala da flor. Nós solamente fomos ao mangue. Não é mangue aqui? Mangue. Mangue, onde vivem os cangrejos? Mangrove. E por que se puderam ir lá? Porque os cangrejeiros, os coletores, levaram as pessoas. Então, possibilitou o acesso. E aroma é produto natural. Agora está na justiça as duas comunidades buscando reparação mais efetiva. E ver o peso também ganhou com Petrobras, não foi? Esse eu não estudei. Não, Petrobras ganharam muito dinheiro com Petrobras, um prêmio, na época, 300 mil reais, e metade, na parte
nos contrataram para fazer um projeto de aproveitamento das hierbas que não são vendidas, comercializadas, as sobras. Fizemos um projeto com um laboratório para transformar as ervas que não são vendidas em remédios artesanais, em remédios fitoterápicos artesanais. Os intermediários, os que vendem, compram as ervas nas islas e las trazem para o mercado europeu. Ameaçaram as herbateiras de não trazer mais, de não abastecer, se não puseram as plantas em rio. As plantas que não são comercializadas são postas em rio como basura, de não aproveitassem depois. Isso é um outro problema. Então, sim, como investir na plata que sobrava, fizeram um CD de música brega. Música regional, brega. Natura, o valor estava sob segredo de justiça, o valor que Natura deveria passar para a hierbateira. Sim, para a associação Veras Ervas, associação de mulheres, para a associação. Então, este valor era segredo, não se poderia falar. Pero Natura também foi responsável para construir uma sede. Uma sede? Para a Associação Veras Ervas, e também, dentro de acordo, tive contato com na parte que disse que Natura deveria ministrar curso de inglês. 2006. Começou em 2006, este processo não está encerrado. O outro de Petrobras foi antes. A associação não experiência com o que passou com Petrobras. Petrobras não pagou todo, um prêmio. Eles compraram uma sede com parte dos dinheiros da Petrobras, que no processo de degradação da associação, creio, a sede foi vendida. Porque não puderam instalar ali uma oficina para processar a sobra de planta. Então, perdeu a finalidade, então se desfizeram da sede. A Natura foi repor a sede. Sim, algumas... Só para encerrar essa parte, algumas mulheres hierbateiras reclamam que não receberam o que você estava falando sobre o dinheiro não chega até as mulheres, o dinheiro fica na associação. As mulheres não foram, de fato, não tiveram, não foram beneficiadas. Algo interessante é que mulheres hierbateiras, algumas criticam a questão do curso de inglês. Para que mulheres hierbateiras, algumas, há uma polêmica, mulheres hierbateiras que vivem de manipulação e venda de ervas, elas não viam necessidade imediata de curso de inglês. Para onde ia este dinheiro, este valor? Então, são mulheres que se sentem enganadas e só podem falar sobre isso agora por causa de quebras de sigilo. Em uma entrevista, a presidente da Associação Veras Ervas diz que mulheres se sentem enganadas pela Natura. Súper interesante este tema y yo creo que igual es transversal a toda Latinoamérica, puede ocurrir en cualquier región. No sé si hay un censo
de estas mujeres, de cuántas son en esta asociación Veras Hierbas, si hay no sé si hay un censo aproximado de cuántas mujeres hierbateras son, mujeres, quizás hierbateros y hierbateras. Y lo otro que igual, quizás a ellas no les interesa el curso de inglés, obviamente, pero sí a lo mejor algún tipo de otro entrenamiento que a lo mejor pueda conllevar, no sé, a patentar algo de lo que ellas hacen por muchos años o quizás a tecnologizar eso, no lo sé. O sea, es solamente una pregunta, ¿no? A lo mejor a ellas no les interesa, pero como se mueven en este mundo y en este sistema, igual quizás podrían aprender un poco también, me comprenden, ¿no? Lo que les quiero decir, ¿me explico? Es que si ellas quizás pudieran tener algún interés, no en aprender inglés, no, pero sí en aprender, en tener algún entrenamiento para poder patentar, por ejemplo, algún producto estrella que tengan dentro de lo que ellas hacen o no sé, alguna extracción, algún proceso, algo de lo cual ellas también sean beneficiadas. ¿Me entiendes? Sé que es difícil, ¿no? Y puede ser algo complicado, pero bueno, ellas también tienen que aprender que están también en un sistema que no solamente es, pues, mira, bueno, pues que les puede pasar estas cosas, ¿no? Con las empresas y demás. Na Associação Veras Ervas, é uma associação com mulheres de Vero-Peso, do setor de venda de ervas. São 80 postos. 80. Cada posto é como um posto familiar. Mulher não se vende posto. Não se vende posto. Ah, vou comprar um posto de venda de ervas. Não. É de herança, de família. De madre para hijo, hija. A Beth Cherozinha falou sobre isso. Família de Beth Cherozinha, abuelo? Sim? Sim, quinta Beth Cherozinha, a família de Beth Cherozinha, que começou com comercialização. Saberes, há muitas mulheres que possuem saberes, mas comercialização começou com a família de Beth Cherozinha. Então, não há uma troca, uma venda de posto de geração em geração. E vai passando por famílias. Em relação aos saberes, sim, na Associação Veras Ervas, eles têm uma proteção. Não sei se vou falar em português. Uma espécie de proteção, depois do que aconteceu com a Natura, uma espécie de proteção desses saberes. Uma proteção, principalmente em relação aos perfumes. Porque o conhecimento sobre as ervas é um conhecimento, vou dizer assim, pulverizado. Um saber pulverizado na Amazônia. Muitas mulheres sabem os benefícios das ervas, pero os perfumes, não. A associação, aquelas mulheres criaram as técnicas, e agora essa técnica está protegida. Sim? Va a hablar el doctor Wagner y después vamos a hacer preguntas, Marcela, después atrás, y después ahí de NOP, y después Rosemary, y después atrás. Sobre entrenamiento. Con recursos de Petrobras hicimos una programación que prevía yo llamo de traducción del saber empírico en el sistema cognitivo técnico-tecnológico.
Entonces no hay que validar, porque la validación está hecha hace tiempo. Era una traducción. Eso ellos hablaban como ellas, né? Más mujeres que hombres. Como hacen. Y yo y mi equipo hacíamos, sí, 3 manos de hierba. Sí, levábamos a balança, 3 manos de hierba, 3 vezes 9, 27 gramas, 3 manos, então são 9. 3 amostras, né, de 27 por dividido. Então, são 9 gramas de pariri em uma copa de água. Medimos 250 ml. 198, sim, 200. Então, 9 gramas em 200, 45 gramas em 1 litro. Bem? Bem. Então, como sistematizar a produção, com forma de reproduzi-la sempre, porque uma hervera com uma mão pequena, outra com mão grande, se levar, e isso na proporção da extração de substâncias, o efeito é todo altera. Então, explicamos dessa forma. Em seguida, nada contra periodista, viu? Periodista se acercou e começou a ensinar coisas que não haciam sentido na obtenção, na produção de tinturas, né, com álcool etílico, né, que não precisava medir a concentração de etanol, que é o mesmo porcentagem e graus Gay-Lussac. O outro, que o doutor de Recife, lá de Pernambuco, o nome que foi de branco, dizendo-se doutor, que disse, não há problema em fazer fórmulas de uso oral com aloe. E se há? Aloe barbadensis? Não, aloe vera sim. Então, coisas que chegam a ensinar. Não vão ensinar, nós vamos aprender e cambiar experiências. Né? E cambiar é trocar, né? Não cambiar, compartilhar. E, então, essas são as questões. Porque patentar é uma opção não muito boa, é que a patente é uma forma de aislar o conhecimento, não permite tanto o aproveitamento. Né? Eu sou a favor de patentear em parceria. Há uma indústria que quer trabalhar, desenvolvemos em conjunto e fazemos uma patente que vai. Agora, investigador descobre uma ação de extrato de hexano e para o patentear, ele perde. Nem publicação vira. Então, o patenteio é importante, mas com regras, não é bem, mas com perspectiva de aproveitamento. Como proteção, simplesmente, por exemplo, o formulário farmacêutico, que é o terceiro aprovado hoje, a terceira edição, é uma forma de proteção. Não impede que outros lo façam, mas se hace... Oi? Sim, se lo hace como está descrito no formulário, se pode incluso poner na rede de assistência. Sí, yo quisiera comentar en relación a lo que ustedes comentan respecto a las yerbateras, que en Chile hay un caso similar, que es en Rapa Nui, muchos años atrás, y que es de lo cual los Rapa Nui se quejan y reclaman contra los continentales, ¿no es cierto?, y contra la gran empresa de la industria farmacéutica, que hace muchos años llegó Wyatt, el laboratorio Wyatt, a hacer una prospección de recursos en Rapa Nui y encontraron un hongo que crecía en Rapa Nui y del cual extrajeron la rapamicina,
que se utiliza hoy en día en los, se utilizó en los trasplantes de órganos como inhibidor de la inmunidad, y que el laboratorio lo comercializó y no quedó nada para Rapa Nui. Entonces, hoy en día la gente de Rapa Nui es muy protectora de sus conocimientos y sus recursos, y cuando llega alguien del continente a trabajar con ellos, siempre preguntan, ¿y qué va a quedar en Rapa Nui para nosotros? Y lo comento esto porque nosotros hace unos años, en plena pandemia, realizamos un proyecto en Rapa Nui de etnofarmacia Rapa Nui, y trabajamos con las paparao, con las mujeres que están a cargo del conocimiento ancestral, y con las cuales tuvimos que hacer un pacto, que no íbamos a publicar nada de lo que supiéramos, y que toda la información que llevaba este proyecto, que era bastante de investigación, iba a quedar para ellas, que ellos iban a manejar la información, y ellas se iban a quedar, que no iba a publicación, no había nada, solo los informes respectivos a los que entregaban los dineros para el proyecto. Lo que sí se dejó, que es más o menos similar a lo que han hecho algunas empresas, se dejó en Rapa Nui una sala para los masajes, porque ya trabajan mucho en masajes, se modernizaron sus salas de masaje y se dejaron salas de masaje, y una sala más moderna de preparación de sus productos, de sus extractos y de sus... Que básicamente es eso, que ellas mejoren su proceso y que lo hagan, además lo hacen en el mismo hospital de Angaroa que en Rapa Nui, que es una experiencia que se realizó acá en Chile, que muchas, a lo mejor, que Chile no tiene una forma de proteger ese conocimiento ancestral. En este momento no hay leyes que protejan ese conocimiento. ¿Sí? Sí, bueno, llevo harto años investigando el boldo y siempre me asombra el reconocimiento internacional que tiene y el posicionamiento. Sí, sí, sí. Aló. Bueno, llevo harto años investigando el boldo y siempre me asombra el posicionamiento, el reconocimiento internacional que tiene, en especial el posicionamiento que tiene el boldo en Brasil, que incluso existen 8 especies como llamados falsos boldos. Que que a mí me asombra el posicionamiento que tiene el boldo en Brasil, que incluso Nelma nos mostró como boldo Petrantus barbatum, entonces uno de los 8 falsos boldos que hay en Brasil. Entonces, mi pregunta es sobre etnotoxicología, sobre los problemas de reconocimiento de especies y especies que se usan para otro uso. Si es que se realiza farmacovigilancia, si es que hay reportes de casos de intoxicaciones y si hay registros de eso y se publican. Não comprei muito. Pode sempre, se o Joaquim pode falar mais diretamente a pergunta. Si hay estudios de toxicología de distintas especies, en el caso particular. Você falou de... En el caso particular del boldo, si hay estudios de toxicología, reportes de casos en base a eso, porque hay distintos tipos de boldo, en Chile hay otro diferente, entonces existe eso en Brasil, reportes de casos. Sim, sim, sim. Teremos uma... como chama? Não me ocorre agora, tem um nome próprio lá. Que nós fizemos um trabalho de etnotoxicologia, que era como as herveiras relatam os problemas que uma planta pode produzir. O sistema de farmacovigilância desse tipo de intoxicação, ele funciona. A maior parte dos casos é por uso indevido ou mal orientado, né? Plantas que têm, não sei se compreendi, você fala de que tem uma indicação e se elas usam para outra. Sim. E aí gera intoxicação, generando intoxicação, é isso? Casos de... ocorre muito, mas não creio que há
reportes para fazer uma estatística. Tá? Por quê? Porque esses casos, às vezes, não chegam ao sistema. Para ver registro, é necessário que chegue ao sistema. Se é resuelto em la própria comunidade, não. Se a pessoa morre, ainda não, também não. Mas quando em las monografias se prevê situações que podem gerar intoxicação nas monografias. Para recordar. Sim. Me gostaria de falar sobre duas coisas. Primeiro, em Ver-o-Peso, há um problema. Um problema de pessoas que não conhecem manipulação de ervas e criam banhos macerados aleatórios, porque turistas, pessoas vão comprar, principalmente em final de ano que há uma tradição de banhos, em virada de anos, e algumas pessoas que não sabem fazer banhos, fazem banhos aleatórios e vendem próximo acerca do setor de venda de ervas. Os desavisados, quem não conhece, compra estes banhos e apresentam urticária, coceira. Este é um problema. As pessoas que conhecem ervateiras sabem de sua tradição, não têm medo em relação à intoxicação. Não há relato de intoxicação de plantas de ervateira, mas há relato de pessoas que ficaram com urticárias por comprar banhos com outras pessoas. Um segundo ponto que gostaria de falar em Amazônia, a relação com as ervas é, como disse, pulverizada, muito conhecida. Para você ter uma ideia, temos uma comida chamada maniçoba. Maniçoba é uma espécie de, não sei como se chama, Prof. Glória, feijoada aqui. Poroto. Só que em Brasil não é com poroto, é com maniva. Maniva é uma erva, é uma planta. Maniva é uma planta e esta planta precisa ser cozida por 7 dias. 7 dias, sim? 7 dias, porque é uma planta venenosa. E é um ritual. É um ritual em Belém. Se você chegar em Belém em outubro que há uma festa religiosa chamada Círio de Nazaré, dizemos que é o nosso Natal dos paraenses. Natal? Festa natalina? Navidad. O nosso Natal. Em todas as casas, pelas calles, sentimos o cheiro de maniçoba. E população consome maniçoba, é uma comida típica. Pero há que recordar que necessita cocer por 7 dias aproximadamente. Quem disse que tem que ser por 7 dias?
São conhecimentos de indígenas, de povos originários, ancestrais, que trazem este conhecimento. Ninguém vai pagar para comer uma maniva crua. Vai ter intoxicação. Então, há um cuidado com as ervas e a Amazônia. É de mandioca. Hoja de mandioca. Sim? Sí, glicosídeos cianorgénicos, el cocimiento provoca la hidrólisis y el olor y todo es derivado de cianeto que sale del cocimiento. Cianeto. Por supuesto, murieron muchos hasta descubrir que son 7 días. Bueno, nos quedan 5 minutos. Espérate, aquí Rosemary también había preguntas. Y bueno, pero pueden hacerlo bien cortito para que alcancemos por lo menos. Ya. Primero, quiero agradecer las 2 presentaciones, muy interesantes. Perdón que yo me vaya un poco hacia la formación, porque pienso que algo muy interesante que mostró el doctor fue donde, si yo entendí, en diferentes partes de Brasil se vendían en farmacias o farmacias populares fitofármacos, ¿cierto? O plantas. Ya. Mi pregunta es un poco pensando para la realidad chilena en lo que es la formación, porque uno trabaja en la universidad y siempre se pone viendo que la doctora trabaja con grupos. ¿Hay alguna formación específica? Porque nosotros en Chile tenemos farmacognosia, la mayoría de las universidades, pero que está muy enfocado a plantas medicinales o a estructura de los fitofármacos, regulatorio, que lo pasamos. Pero me gustaría saber si en Brasil hay una formación específica de pregrado o esos profesionales, si son farmacéuticos, médicos, o no importa la profesión, si tienen que tener una formación continua de posgrado, si esos fitofármacos están en algún listado que en Chile llamaríamos arsenal farmacológico, o es de las, digamos, las tradiciones culturales que venden en diferentes partes. Me gustaría saber un poquito esa estructura porque creo que es importante, sobre todo en las universidades que estamos conversando acá, que cada vez nos tratan de reducir más los años, pero creo que tiene que haber una formación mínima. Entonces, personalmente yo soy acupunturista y hice un máster de fitoterapia china y habían unas maravillosas plantas, pero habían unos warnings en Estados Unidos que producían intoxicaciones, no se podían traer a Chile. Entonces, me gustaría saber si hay una formación específica, no solamente en investigación, sino que las personas que transmiten o que venden o producen o comercializan esto. Eso, muchas gracias. El otro, la formación, el otro... La formación de pregrado y si esos tienen algún listado aprobado en Brasil, no puede ser otro sino eso. Eso no sé si se entiende la pregunta. Sí, claro. Yo hablé en eso aquí, pero no creo que no fue comprensible. La formación, no hay formación específica en fitoterapia. O que hay, sí, en la farmacia la Federal do Pará, donde trabajo, que yo mismo fui profesor de fitoterapia, soy hasta hoy, fitoquímica hasta hoy, farmacognosia una vez en la carrera y botánica y fitoterapia, fitoquímica, gnosia. La tecnología farmacéutica trata de tópicos de fitoterapia, no es específico. Entonces, le busca formar un profesional farmacéutico hace una década, generalista, pero se percebeu que o generalista não sabia todas as coisas. Então, se optou por assistência farmacêutica e agora se faz assistência farmacêutica com aqueles tópicos que eu mostrei aqui, aquelas ações,
voltado para a fitoterapia, assistência farmacêutica em fitoterapia. Não, é lá graduação. E pós-grado temos, mas depende muito da professor, da professora, que vai fazer a orientação. No meu caso, fiz durante 29 anos orientação para análise, vamos ver depois, análise de plantas medicinais e de remédios artesanais, fitoterápicos artesanais. O outro CI, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, no Brasil, RENAME. Na lista da RENAME tem, me parece, 12 fitoterápicos. 10 mais 12. E há uma lista chamada de RENISUS, que é a Relação Nacional de Plantas de Interesse do Sistema Único de Saúde, onde tem como 70 espécies que são de interesse. Se vai fazer investigação com plantas, a lo mejor trabalhem com essas, porque será útil para a sociedade. E a outra que mais tarde também vou falar é que tipo de investigação se faz com plantas medicinais que sejam úteis para a fitoterapia. Porque se faz extrato hexânico, clorofórmico, ácido e assim, rapidamente, uma história com o pessoal da medicina unânime. Eu recebi o artigo para analisar, estava escrito, a planta é extraída com álcool para preparação de... E eu perguntei aos pesquisadores, que álcool? É tradicionalmente extraída com álcool, mas que álcool? Ou seja, metanol. Estão todos mortos nessa cidade, não? Cegos e mortos, porque metanol é isso, né? Então, falei com o editor e tal, então o artigo ficou para depois e não pude aprová-lo. Então, essa é a qualidade, não na qualidade acadêmica da pesquisa, mas a adequabilidade da investigação para a política, para ser efetivamente útil para a política de fitoterapia. Bueno, vamos a la última pregunta y vamos a terminar, ¿cierto? Porque... Vamos a seguir preguntando. Gracias. Bueno, quizás más en un sentido de comentario, complementando un poco. Yo les hablo también como médico tradicional, yo soy indígena, soy quechua y ainu, soy colliri. Pero algo que nos sucedió mucho allá en Bolivia, quizás un poco para alimentar la experiencia chilena y tomando también como el referente de Brasil, porque sé que Brasil, por ejemplo, ha desarrollado mucha investigación en medicina de redes, por lo menos desde hace unos 20, 30 años, si no es más. De hecho, son los pioneros ahorita en todo lo que tiene que ver con plantas medicinales a nivel Latinoamérica. Pero algo que nos sucedió en Bolivia, por ejemplo, cuando estábamos empezando con la Política Nacional de Salud Intercultural, es que nos dimos cuenta que justamente no había un sistema médico tradicional de los Andes o de la Amazonía boliviana. Entonces, justamente lo que menciona el profesor Wagner en cuanto a que es importante enfocarse más bien en algo que se le suele llamar ahora los protocolos de soberanía de datos y todo lo que tiene que ver con la traducción de conocimientos en escalas o en categorías muy propias del sistema técnico occidental, es precisamente eso, es contar con sistemas propios de medicina tradicional que de alguna forma puedan dar a lugar o dar a entender cómo funciona, ¿no? Generalmente lo que sucede en medicina tradicional y complementaria alrededor del mundo, a partir de los lineamientos de la OMS, es que se suele generalizar, y está sucediendo mucho eso, a partir de los sistemas médicos tradicionales chinos y ayurvedas, y se están aterrizando desde esa perspectiva, desde cómo funcionan esos sistemas médicos, a los diversos sistemas médicos en el mundo, ¿no? Particularmente los Andes y la Amazonía. Les puedo decir que tranquilamente pueden haber más de 200 o 300 sistemas médicos, precisamente porque, no por el hecho de que sea la cultura aymara o la cultura quechua,
quiere decir que sea uno solo, sino que cada familia tiene una forma de abordar precisamente la medicina. Y por eso es que se habla mucho sobre diversidad biocultural, por ejemplo, ¿no? Ahora, otro tema es que, por ejemplo, a nivel de la traducción de sistemas de conocimiento, muchas veces cuando se habla de formación, claro, se encuentran con esta dicotomía o con esta tensión de pronto con el mundo occidental, de cómo hacer finalmente que se incorpore el tema del conocimiento de plantas medicinales, la fitoterapia y demás cuestiones en cuestiones curriculares. Y casi nunca se llega a un acuerdo, precisamente porque las formas y algo sustancial de pronto que viene a colación de los sistemas médicos tradicionales es justamente la comprensión de la salud y la enfermedad. La idea de salud y de enfermedad en los sistemas originarios de nosotros es abismalmente diferente a cómo se concibe desde la academia formal, ¿no? En cambio, mientras nosotros vemos que todo es un continuo y que prácticamente todo está interrelacionado, desde el sistema médico occidental lo que se suele hacer es fragmentar, incluso a nivel de la obtención de cierto tipo de medicamentos, ¿no? Lo que generalmente la tradición es aislemos el principio activo y lo sometamos a pruebas para que a partir de eso veamos cuál es el rango, cuáles son los márgenes de efectividad, ¿no? En cambio, hablando de traducción, algo que ha sucedido por lo menos en los últimos 15 años es justamente esto de la medicina de redes, que es muy compatible, creo yo, precisamente con los sistemas médicos tradicionales indígenas, ¿no? Que es precisamente entender que ya no se trata de aislar principios activos, sino de entender la interacción que existe entre diferentes compuestos que probablemente no forman parte de una misma planta o de una misma especie, ¿no? Entonces ya no se habla de un solo principio activo, sino de matrices de principios sinérgicos, ¿no? Y de cómo estos interactúan entre sí para producir algo, ¿no? Entonces se complejiza más el debate, pero creo que esencialmente lo más importante es eso, sistemas de conocimiento y protocolos de soberanía de datos, eso. Bueno. Sí, ¿tu nombre? Gabriel. Gabriel, sí, es verdad la cuestión de los sistemas, pero cuando se administra um país, você está lidando com todos esses sistemas. E as regras há que ser próprias para todos. Então, o que hace a Anvisa em Brasil? Não regla, não verifica, fiscaliza os sistemas próprios de tratamento, de entendimento do processo saúde, doença, pero o que todo o Brasil usa, porque aí estamos num mosaico de nações autóctones e nações criadas culturalmente ao longo a partir da colonização e tudo mais. Então, esse Brasil todo, diverso, ele precisa de regras para funcionar bem e para que o sistema cuide realmente da saúde de todos, respeitando o sistema de cada nação que vive dentro da nação brasileira. É por aí que o caminho está sendo esse. E é muito importante que você chamou a atenção sobre a tradução, que eu coloquei aqui, mas não só da tradução, mas também do sistema como um todo, que aí não tem tradução, aí é próprio. E aí há que se respeitar e incorporar no mosaico. Eu dei aula semana retrasada de sistemas complexos, e minha vida agora virou um sistema complexo. Eu estou aplicando tudo, já não era simples, né? Então, aplicando o sistema complexo, porque cada elemento desse faz parte do sistema, e as relações entre os elementos têm uma dinâmica, têm uma energia, uma termodinâmica que mantém o sistema vivo e que também permite avançar, crescer, se desenvolver diferentes soluções para cada caso específico.
Ya, bueno, estamos en el tiempo, así que vamos a terminar. Agradecemos al doctor y a la doctora por ahora tenemos un break hasta las 2:30 y aprovecho de, bueno, hay un casino si alguien quiere almorzar ahí, o si no, nos vemos más tarde. Y les aprovecho de comentar que hay un stand de Bosque Chileno que tiene unos libros súper bonitos y que vinieron acá a difundir el conocimiento que tienen. Entonces, si lo pueden ir a visitar y si les interesa comprar algo. Eso. ¿Ah?